Beleza! Tivemos aí o Bora Papear com o professor Rafael Marques, né? A conversa mediada pela professora Eudalene Pinheiro. É isso daí, tá certo? Eu acho que todo mundo aí gostou da aula, da revisão do professor Rafael Marques, né? E a gente vem agora para a segunda aula. Segunda aula. A gente vem com linguagens. Eu mandei aí, tá certo, para o nosso amigo Tiago, não é? Eu mandei aí uma imagem nossa lá em, tá certo, Castelo do Piauí. Como eu falei para vocês, nós tivemos em Castelo do Piauí na quinta-feira, né? Fazendo uma revisão lá com os alunos, né? Lá a Castelo do Piauí faz parte da Quinta Gré, que é sediada em Campo Maior, não é? E foi uma revisão maravilhosa. São duas escolas públicas, não é, do ensino médio lá no município. E foi sensacional. O auditório, tá certo, lotado, não é? Lotado. E a maneira como eles receberam a equipe foi assim memorável, né? Foi assim de encher o nosso coração de orgulho, né? De entusiasmo, de empolgação. Eu não sei se já está pronto aí, tá certo, o vídeo para mostrar para vocês, né? Solta aí, por favor. Eu pergunto agora quem é que vai passar no Enem? Vocês viram aí, não foi? Pura empolgação. Olha, a nossa equipe é diversão, não é? É trabalho, a gente trabalha, mas se divertindo. E se diverte, tá certo, trabalhando, né? E a maneira como eles nos receberam aí foi assim, maravilhosa, né? Foi soltada uma música lá, nós entramos, tá certo, dançando todo mundo, né? É uma forma também de descontrair, não é? Não dá para a gente ficar assim, trabalhando o tempo sério de uma maneira sisuda, não é? Carrancuda, nada disso. A educação ela tem que ser feita com leveza, não é? Com prazer, com alegria, não é? Então foi dessa forma. Aí tem um outro segundo vídeo, tá certo? Que o segundo vídeo que eu fiz a pergunta a eles, não é? Quem é que quer passar, tá certo, no Enem? Bora ver aí, repete aí tá certo? Coloca aí. Foi muito bacana a reação também. Eu pergunto agora quem é que vai passar no Enem? Quem é que vai passar no Enem? E a reação foi maravilhosa, né? E eu pergunto a vocês aí, internautas, aos telespectadores que estão nos assistindo, né? Quem é que quer passar no Enem? Respondo aí, tá certo? Porque você começa a conquistar a tua vaga a partir daí, da resposta dessa pergunta, né? Não basta apenas ter feito a inscrição. É preciso que você queira passar. Essa é a primeira etapa. Mas depois você vai, tá certo? Se conscientizar, você vai ter clareza que também não basta apenas querer. Eu, por exemplo, eu quero ganhar na loteria esportiva, mas eu nunca vou ganhar na loteria esportiva, por um simples e único motivo. Eu nunca jogo. Como é que eu quero ganhar e eu nunca jogo? Então é preciso você querer passar no Enem, mas você fazer por onde? Você tem que fazer por onde? Ou seja, você tem que entrar em campo e o quê? Tá certo? E jogar. Eu dou geralmente aquele exemplo vamos dizer, daquele fatídico jogo, daquele fatídico, tá certo? Jogo lá da Copa aqui no Brasil, né? Brasil e Alemanha. Eu acho que todo mundo ali nunca vai esquecer, vamos dizer, aquela goleada que o Brasil tomou dentro de casa, com o estádio, tá certo? Praticamente com brasileiros, não é? Nós pegamos de 7-1.
Foi uma das coisas mais vergonhosas para o futebol, tá certo, brasileiro. Eles entraram em campo, mas eles não jogaram. Eles não honraram, tá certo, a nossa verde e amarelo. E vocês sabem que a desculpa foi a mais esfarrapada possível. Ah, deu um branco. Deu um branco. Que doideira é essa? Um apagão. O termo foi esse daí, deu um apagão. Não tem negócio de apagão, cara. Tá certo? Não tem essa coisa de apagão. Você é um jogador profissional, é que nem um estudante. Você é um estudante profissional. A tua função é o quê? Estudar. Estudar, estudar, estudar. Beleza? É, vamos dizer, diferente daquele aluno que tem que, vamos dizer, trabalhar e estudar. Aí a coisa complica mais, tá bom? Bora para a nossa segunda aula. Vamos para a nossa segunda aula, linguagens. Não esqueça que é peso 5. É peso 5. Nem a redação, que vale 1000 pontos, tem esse peso. A redação tem peso 3. Linguagem tem peso 5. E em todos os cursos, não é? Todos os cursos. E aí nós vamos chamar a nossa professora Rose, tá certo? Rose Cunha. E aí, minha querida? Olá, tudo bem? Prazerzão recebê-la mais Prazer uma todo vez, meu. né? Me diga uma coisa, Rose, o que é que você está trazendo hoje? Hoje, competência 1 e competência 9, tá? Vamos falar de comunicação e tecnologias, né, da informação e comunicação. E a tecnologia é fundamental. Eu costumo dizer que os alunos hoje dispõem de uma ferramenta sensacional, que é a internet, né? Sim, fato. Tá certo? A internet é sensacional. Você com o celular, você com o computador, pronto. Você pode estudar por conta própria. Professora, arrebente aí. Solta a vinheta aí, por favor. Olá, obrigada, queridos. Bom dia. Estava ali dando obrigada ali para o pessoal que me dando bom dia. Bom dia a todos. Mais uma vez aqui com vocês, um enorme prazer. E vamos ver aí o que é que nós vamos hoje, né? Falar aqui em torno das competências 1 e 9, competências aí de grande relevância, daquele momento que nós vamos falar da comunicação, das tecnologias da comunicação, certo? Então, vamos começar aqui já falando um pouquinho dessas competências, que hoje eu vou trazer aí uma abordagem bem mais ampla em torno disso. Nós vamos falar da competência 1 na área de linguagens, que justamente eu trouxe aqui uma frase célere, né? Uma frase, uma máxima aí do nosso eterno Chacrinha, que diz: quem não se comunica, se trumbica, que justamente é um enfoque em torno dessa comunicação, né? O que é que a gente vai perceber? A competência de área 1 em linguagens, ela vai focar quais aspectos? Ela vai focar o aspecto de aplicar as tecnologias aí da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em todos os contextos aí relevantes de vivência do indivíduo. Ou seja, o que é que nós vamos poder verificar nesses aspectos? Nós vamos verificar que a comunicação vai ser utilizada aqui, vai ser cobrada, vai ser abordada, né, em torno de todo o contexto de vivência social do indivíduo. E em torno disso, na verdade, frase aí muito usada pelo professor Wellington. Então, assim, o que é que vai acontecer? Em torno disso, nós vamos verificar, gente, essa vivência que nós vamos pegar em torno da comunicação. Até porque quando a gente fala de comunicação, nós estamos falando de um viés muito utilizado por nós a todo momento. Nós comunicamos até quando nós não queremos fazê-lo, né? Então, a comunicação ela vai trazer essa abordagem, e isso nos faz rememorar vários e vários conteúdos da área de linguagem, quando a gente passa lá pelos elementos da comunicação, né? Primeiro o eu e o outro, né? Como elementos comunicativos indispensáveis, emissor, receptor, depois um código em comum, uma mensagem a ser transmitida, um referente, né? Aquela necessidade ali de você automaticamente ser compreendido, um feedback, que é o que vai trazer ali o retorno dessa comunicação. E dentro disso também a gente vai fazer essa abordagem, pegando aí vários links que a gente pode fazer de conteúdo dentro aí dessa competência 1 da área de linguagens. Nós vamos ver o quê? Nós vamos ver as funções da linguagem, que cada texto remete isso, e o aspecto principal dessa competência,
que é o conhecimento acerca aí em torno dos gêneros textuais. Primeiro porque nós sabemos o quanto os gêneros textuais são cobrados nessa prova e como a gente precisa fazer aí uma abordagem bem, vamos dizer assim, bem focada em cada característica, bem focada em cada conduta de texto, para que a gente consiga, de fato, obter o êxito durante a análise dessa competência, certinho? Nós vamos verificar na competência 1, nós vamos verificar também na habilidade 1, identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos ali, né? Como elementos de caracterização dos sistemas de comunicação. Você diz assim, professora, essa parte eu queria entender de maneira mais fácil. Vamos pegar as palavras-chave dessa habilidade aí na competência 1. Identificar diferentes linguagens. Nós sabemos que as linguagens hoje, elas estão cada vez com amplitude maior. Até porque eu tenho uma linguagem verbal, eu tenho uma linguagem não verbal, eu tenho uma linguagem mista. E eu tenho uma linguagem digital aí, que a C9, a competência 9, vai tratar bastante em torno disso. Daí eu vou perceber que eu vou fazer o uso, eu vou fazer o estudo, eu vou fazer a análise dessas diferentes linguagens na habilidade 1. Dentro da caracterização, dentro daquilo que mantém os sistemas de comunicação, certo? Na habilidade 2, meus queridos, nós vamos ver o quê? Nós vamos reconhecer ali, nós vamos recorrer a esses conhecimentos sobre linguagens dos sistemas de comunicação e informação para resolver problemas sociais. Vamos simplificar, professora. Recorrer ali a quê? Conhecimentos de linguagem em torno de problemas, soluções para problemas sociais. Esse fator é muito importante porque a prova do Enem é uma prova de caráter social. Vamos ver também dentro da competência 1, habilidade 3, que nós vamos relacionar informações geradas ali, tá? No sistema de comunicação e informação, considerando a função social, ou seja, nós vamos pegar informações desses sistemas em torno da função deles. Como é que isso vai ocorrer dentro da competência 1? E, por último, aqui, a habilidade 4, reconhecendo posições críticas aos usos sociais que são feitas das linguagens e dos sistemas de comunicação e informação. Palavrinha-chave, posições críticas, tá bom? Então, esse fator é muito importante dentro dessa competência, que nós vamos aí tratar da comunicação, ok? Vamos aqui adiante. Vamos pegar aqui a competência 9. Eu até coloquei aqui a alusão já desses elementos digitais que nós trabalhamos o tempo todo, né? Hoje, inclusive, se a gente verificasse esse momento de agora, essa aula de agora, essa vivência de agora, nós podíamos perceber o quê? Um fator de metalinguagem, porque eu estou aqui falando de tecnologia utilizando esse recurso, né? Utilizando essa vivência, né? Para explicar esse momento para vocês. Então, aí já tem uma outra dica em torno da metalinguagem, aqui que eu poderia relacionar com a nossa aula de agora, com o alcance, né, que o nosso público está tendo, com as ferramentas que nós estamos utilizando para fazer aqui e falar da competência 9 também nesse momento, que é uma competência que vale-se de entender os princípios, observa só, entender os princípios, a natureza, a função e o impacto, né, das tecnologias da comunicação e da informação na sua vida pessoal e social, no desenvolvimento dos conhecimentos, associando aos conhecimentos científicos, as linguagens. Então, você vê que a competência 1 e a competência 9, elas conversam bastante dentro desses aspectos da linguagem, sendo que a 9 foca muito na questão das TICs, das tecnologias de informação e comunicação. E esse suporte que será dado aqui, será levado às demais tecnologias, aos processos de produção e aos problemas que se propõem solucionar. Ou seja, observem um fator comum, que essa visibilidade dada às competências, ela sempre enfoca ali no fator de criticidade social, certo? Trabalhando aqui as habilidades 28, que seria o reconhecimento da função e o impacto social das diferentes tecnologias da comunicação e informação. Galera, a tecnologia está em toda parte. Hoje, tudo que nós vamos fazer, nós estamos imersos, né, dentro desse fator tecnológico, seja na educação, com momentos como agora, seja no comércio, com
com a busca e conferência de um estoque, seja num plano de viagem que você pretende, que às vezes você viaja aquele local até antes de sair de casa, quando você consulta um roteiro. Enfim, nós somos indivíduos, nós somos seres sociais que vivenciamos a tecnologia e a prova vai cobrar isso de você. A prova vai trazer essa realidade bem fundamentada para que você resolva, para que você lide. E um fator muito interessante é que as questões de tecnologia, elas são questões bem evidenciadas, bem fáceis de serem localizadas ali. Nós temos aqui a habilidade 29, identificar pela análise de suas linguagens as tecnologias da comunicação e informação, onde eu já capto ali dentro de uma rede social, por exemplo, essa ideia. Nós vamos já ver melhor aqui nas nossas questões. E na habilidade 30, nós temos aqui relacionar as tecnologias de comunicação e informação ao desenvolvimento das sociedades e ao conhecimento que elas produzem. Então, agora que nós já temos aí essa visão, nós já facilitamos com alguns vocábulos o que cada competência traz. Competência 1, comunicação. Competência 9, tecnologia da informação e comunicação. Então, o que a gente vai perceber agora? Vamos aqui em torno aqui das nossas questões. E eu já começo, lembra que eu falei lá na competência 1, que nós vamos trabalhar muito em torno da comunicação, os gêneros, né? Então, esse fator de conhecimento acerca do gênero é fundamental, tá? Onde nós vamos justamente pegar gêneros específicos e aquela situação de relacionar esse conhecimento já vai nos fazer ali avançar bastante. Vamos observar aqui, pela evidenciação aqui do gênero, eu já percebo a presença de um gênero multimodal. E vocês dizem assim, multimodal, professora? É o fator da linguagem, né? Eu tenho um texto que ele possui linguagem mista. Por que, professora, linguagem mista? Relembra aí rapidão para a gente. A linguagem mista é aquela que eu vou associar a parte verbalizada, as palavras, associada à parte imagética. E essa relação, dentro dessa relação, nós não podemos ali dissociar em nenhum momento todo o aparato que o texto nos dá. Vamos começar fazendo a leitura aqui pelo enunciado, vamos ganhar um tempo e depois vamos relacionar aqui esse texto, né? Questão 1. De acordo com esse infográfico é um gênero justamente marcado por essa questão da análise de imagens, da análise de partes verbalizadas ali. Então, de acordo com esse infográfico, isso já me dá uma pista sobre qual competência é tratada aqui. Por quê? Porque se eu estou falando em infográfico, eu estou falando em um gênero. E dentro das competências analisadas aqui, um fator que vai te levar bem adiante, reconhecendo essa competência, é saber que eu vou falar de comunicação. Então, as redes sociais estimulam, de acordo com esse infográfico, as redes sociais estimulam diferentes comportamentos dos usuários que revelam. Aqui tem uma pista já evidenciada que eu vou precisar voltar a esse texto e fazer a leitura dele rapidamente aqui, analisando todos os elementos. Então, vamos observar aqui os tipos cheios de si. O difícil é encontrar quem nunca cruzou com ou se passou por um desses online. Então, eu já vou trazer aqui uma abordagem de uma linguagem tecnológica. E se a gente observar os tipos cheios de si, já evidencia uma situação social, né? Que seria o quê? Que seria essa relevância em torno de estereótipos na tecnologia, nessas vivências de meios digitais. O turista em tempo integral, que é aquele que vai postar o ano inteiro, tá? Fotos das férias, deixa de outro ano e parece aí estar sempre viajando. O baladeiro vida louca, quase dá para escutar o uhu que ele faz aí, né? Pelas fotos de bebidas e pistas de dança. O bem relacionado de ocasião, descobriu quem é o famoso que aparece na foto naquela hora, mas não deixa passar, ele registra tudo. A mãe orgulhosa demais, faz questão de contar todas as gracinhas, até as que só tem graça para a mãe. Ela traz aí essa evidenciação. E a única bem-amada, só ela tem o parceiro mais especial, então ela vai colocar aí, porque os momentos a dois são mesmo para divulgar, então ela traz toda essa referência dentro dessa divulgação. O exibido humilde, ele acha que disfarça ao dar dicas do próprio sucesso, não engana ninguém. O gourmet de aparências, e aí esses nomes vão já retratando as personagens que estão sendo citadas aqui, as personagens sociais. O gourmet de aparência, por que ir a um restaurante se ninguém souber?
clique no prato, tem que colocar lá, né? Tem que evidenciar. E o lindão, ou a lindona aí, a linda demais, né? Para não mostrar, acha que o dia de cabelo bom desculpa, acha que o dia de cabelo bom desculpa um autorretrato, selfie, quem nunca, não é? Então, esses elementos aqui automaticamente são os compositores do texto, e se a gente analisar, de acordo com esse infográfico, de acordo com esse gênero, as redes sociais aqui, elas estimulam diferentes comportamentos, como nós podemos ver, né? Diante dessas duas colunas, diante do que o texto do infográfico traz aqui, o infográfico, e a gente vai perceber que o que é revelado aqui? Será que é a exposição exagerada dos indivíduos, que a tudo vão lá e já registram na rede social, já colocam essa evidência? A comicidade ingênua dos usuários, cômico é engraçado, né? Será que tem algum evento engraçado ou será que a gente está falando aqui de fatores de estereotipia social, no qual esses indivíduos já estão ali montados, né? Engajamento social das pessoas, será que é uma forma realmente de engajar-se aqui? Disfarce do sujeito por meio de avatares, será que eles estão utilizando esses avatares ou eles estão realmente expressando aquilo que eles desejam fazê-lo aqui? Ou a autocrítica dos internautas. Se a gente for observar, o difícil é encontrar quem nunca cruzou com ou se passou por um desses online. A gente percebe ali os tipos cheios de si, né? Então, automaticamente, como é uma questão bem que eu consigo ver com bastante clareza, nós temos aqui uma questão de nível fácil, sim. Por quê? Porque eu percebo que o fator em que é focado nesse gênero, nós vamos perceber que é uma exposição ali, né, uma exposição bastante exagerada dos indivíduos e que cada um, com o seu tipo que está ali cheio de si, como o próprio título diz, já faz ali essa menção, já faz ali essa evidenciação. Vamos então à questão de número 2, né? Vamos observar aqui como é que nós vamos fazer essa montagem dessa questão e a resolução dela. Questão 2. O Twitter é reconhecido por promover o compartilhamento de textos. E aí também eu já vou antenar aquela ideia que o Twitter, embora esteja dentro do fator tecnológico, eu já vou focar num aspecto. Twitter também teria a composição ali de um gênero digital. Falou em gênero, falou da linguagem desse gênero, falou desse suporte, eu tenho ali a perspectiva do eixo comunicativo, a qual pertence a competência, a qual trata a competência 1. É importante focar isso, né? Então, o Twitter é reconhecido por promover o compartilhamento de textos, inclusive evidenciando a crítica. Eu vou pegar ali na bagagem todo o conhecimento que eu possuo, né? Eu vou pegar ali, vou observar, e aí ele traz assim, nessa notícia, né, que seria aqui essa ideia tratada aqui, o gênero também que eu vou tratar, eu teria a referência digital do Twitter, e ele já trata um gênero específico, que seria essa notícia. Nessa notícia, essa rede social, que é esse suporte, né, esse veículo, foi utilizada para um concurso literário por causa de. Ele está pedindo, ele está solicitando que eu vá lá ao texto e faça essa análise. A BL lança novo concurso cultural, conte o conto sem aumentar um ponto. Né? Está até dentro de uma máxima social, um adágio, né? No qual ele fez algumas implementações de relações aí dentro dessa referência. Em razão da grande repercussão do concurso de microcontos do Twitter da ABL, o AB Letras, a Academia Brasileira de Letras lançou, no dia do seu aniversário de 113 anos, um novo concurso cultural intitulado Conte o Conto sem aumentar um ponto, baseado na obra Cartomante de Machado de Assis. Né? E aqui você vê que o enfoque, vamos dizer assim, intertextual, interdisciplinar, intergenérico, ele vai misturar aí toda essa parte aí de elementos textuais, de elementos da comunicação que nós vamos poder analisar dentro dessa construção. Conte o conto sem aumentar um ponto tem como objetivo dar um final distinto do original, né? Ao conto A Cartomante de Machado de Assis, utilizando-se o mesmo número de caracteres ou inferior. Você observa que ele faz menção assim, conte o conto sem aumentar o ponto, e logo aqui embaixo, ele automaticamente fala sobre o número de caracteres. E eu já consigo recapitular lá em torno do próprio
do próprio, vamos dizer assim, do próprio Twitter, de uma caracterização do Twitter, que seria ali a questão da extensão, né? A quantidade de caracteres dentro dessa rede social que é muito bem delimitada. Nesse momento, eu já ativo esse conhecimento, eu candidato, eu aluno, já ativo esse conhecimento em torno disso. E ele coloca aqui a quantidade de caracteres que Machado concluiu seu trabalho, ou seja, 1.778 caracteres. Vale ressaltar que, para participar do concurso, o concorrente deverá ser seguidor do Twitter da ABL, o ABL Letras. Então, ele coloca aqui todos os elementos necessários dentro dessa construção. E o que é que ele vai buscar ali? Ele vai buscar por que o Twitter foi utilizado como suporte para um concurso literário por causa especificamente de, né? Então, a gente vai observar que ele pega essa ideia da rede social, da limitação de caracteres, ele fala de um concurso cultural, ele fala do uso da ferramenta, e a gente vai observar aqui, será que foi por causa do limite pré-determinado de extensão de caracteres? Ele trata disso de forma bem evidenciada no texto. Então, a gente mantém aí essa análise. Interesse pela participação de jovens, será que haveria interesse por conta disso? Né? Então, eu já percebo aí que já destoa daquilo que é colocado como possibilidade de resposta. Atualidade do enredo proposto, né? A gente até percebe que, por se tratar, Machado de Assis, a cartomante, uma evidência realista, ele já aproxima-se bem do eixo aí, as temáticas trabalhadas já aproximam-se bastante desse eixo de vivência atual, né? Fidelidade a fatos cotidianos, será que precisa retratar essa fidelidade, né? E aqui a gente consegue perceber a dinâmica da sequência narrativa. Será que é isso? Se eu pegar exatamente os elementos que estão no texto, já que essa questão ela vai trabalhar um efeito de compreensão bem grande desse texto, ele refere-se a caractere, ele refere-se à rede Twitter, ele refere-se a um limite ali que, de fato, vem bastante predeterminado de extensão do texto, quando ele coloca que se vai ali contar, conte o conto sem aumentar um ponto, certinho? Queridos, e nós vamos então aqui à nossa questão de número 3, certo? E automaticamente a gente olha aqui a questão de número 3, as novas tecnologias. Isso já me dá uma pista que eu vou tratar agora de tecnologias da informação. Eu vou conseguindo perceber as competências de forma bem evidenciada no enunciado. Eis aí uma dica valiosa, que é você já fazer essa menção, tá? É você já fazer essa análise do enunciado e capturar palavrinhas-chave que vão ajudar nisso. As novas tecnologias têm alterado a dinâmica entre empresas e consumidores. Na verdade, tem alterado e tem mantido a nossa vivência como um todo, principalmente nesse contexto aí que nós vivenciamos e estamos vivenciando ainda a pandemia, a gente consegue perceber que as novas tecnologias estão de forma mais evidente. Essa nova ordem do mercado tem efeitos benéficos para a sociedade como há. Vamos observar aqui. Hoje, críticas e frustrações dos clientes encontram um canal imediato nas redes, que funcionam como amplificadoras de rápido alcance. O monitoramento constante de tudo que é publicado sobre determinada marca é vital para reagir rapidamente em situações que podem ser prejudiciais à imagem corporativa. Uma possibilidade é recorrer a agências que oferecem serviços especializados de estratégias de comunicação. Como esses serviços custam caro, é comum as pequenas e médias empresas apostarem em times internos para realizar o monitoramento. Os especialistas alertam: não transforme as redes sociais em um serviço de atendimento ao consumidor. Sempre que possível, tire a conversa do espaço público. Se uma reclamação surgir em sua página, responda rapidamente, lamentando o ocorrido. Em seguida, peça e-mail e telefone de contato e resolva a questão diretamente com o consumidor. Esse tipo de atividade faz com que essa mesma pessoa volte à internet, mas agora para falar bem da empresa. Então, a gente observa aqui, né, como manter uma boa reputação online. Pequenas empresas, grandes negócios, é a fonte aqui desse texto. E a gente consegue perceber, a partir daqui, que ele está dando, inclusive, regras de comportamento, de como agir, né, diante de frustrações de clientes, de situações inesperadas, quando se é uma empresa. Ele está colocando esse fator. E voltando aqui, será que essa nova ordem de mercado digital,
Será que ela tem efeitos benéficos para a sociedade? Quais seriam esses efeitos? Porque a tecnologia da informação e comunicação, gente, ela vai trazer pontos positivos e negativos do uso dessa tecnologia social. O que vocês acham aí? Qual alternativa se aplica como resposta? Construção de relações sociais mais responsáveis? Seria esse o fator, né, dos efeitos benéficos para a sociedade? Garantia de informações propiciadas pela rede? A partir do momento que ele diz que algumas coisas podem ser coletadas lá, mas podem ser resolvidas, né, de maneira amena em outros canais. Promoção de relações mercadológicas pautada em interesses pessoais, né? Propagação de relações interpessoais mediadas por interesses de mercado. Vamos ver, a gente consegue perceber, eu dei até uma dica no início, que a competência 9, ela possui questões de níveis bem fáceis, bem mais simples, aquelas questões bem elementares mesmo. Então, propagação dessas relações ou divulgação de informações para atingir a reputação de empresas. O que é que vocês acham aí? Divulgação de informações para atingir a reputação de empresas seria o fator, porque quando ele diz que, na verdade, os serviços custam caros, é comum pequenas e médias empresas apostarem em times internos para realizar esse monitoramento e que eles devem sair de espaços públicos. Vamos verificar aqui, então, o que é que a gente aplicaria como essa solução. Nós teríamos aí... Nós teríamos aí, então, a construção de relações mais responsáveis, né? Porque a gente acaba percebendo assim, ó, essas relações mais responsáveis, elas seriam em apresentar essas situações. Elas teriam esse fator, né? Então, quando eu digo divulgação de informações para atingir a reputação, não se quer atingir, essa ideia do atingir. Na verdade, ele busca aqui melhorar essa relação com a clientela, com o cliente, com o indivíduo ali, né? E formalizar essa relação digital da maneira mais simples, mais fácil possível ali, para que tudo consiga ficar melhor, para que esse feedback, olha aí, esse feedback tecnológico ele apareça de forma tranquila, tá bom? Então, esse cliente ele já voltaria para falar bem, ele não resolveria o problema lá. Então, essa seria a dinâmica dessa questão. E vamos aqui à nossa última questão de hoje, que vai falar da inter-relação entre tecnologia e sociedade, que tem estimulado a criação de aplicativos, é aquela ideia de unir, né, quem está distante, né, favorecer ali essa inter-relação da tecnologia social. Então, nesse texto que nós vamos já observar aqui, Bola na Rede, que é intitulado aqui, isso é percebido pelo desenvolvimento de aplicativos para. Vamos observar aqui. Deu vontade de jogar, mas não sabe como. Como reunir os amigos. Muitas vezes é difícil encontrar grupos para bater uma bola. Em função disso, estão sendo disponibilizados aplicativos que reúnem times, né? E reservam ali espaços para os adeptos da paixão nacional. Principalmente em períodos de isolamento social, acho que isso ficou mais evidenciado, o uso desses aplicativos para aproximar aí as pessoas, né, de alguma forma. Num exemplo dessas iniciativas, é possível organizar uma partida de futebol, se inscrever para participar de um jogo, alugar quadras, né, campos e quadras, convidar jogadores. O aplicativo tem 2 tipos de usuário. Um que joga como ferramenta de gestão do grupo, convidando amigos para jogar, vendo quem confirmou e avaliando os jogos, e o outro seria aquele que vai captar, é aquele que busca partidas perto de onde ele está, caso de pessoas que estão de passagem numa cidade. Então, essa inter-relação, gente, entre tecnologia e sociedade tem estimulado a criação de aplicativos. Nesse texto que nós acabamos de ler, isso é percebido pelo desenvolvimento de aplicativos para. Vamos lá. Organização de eventos de competição esportiva, ele enfoca bastante quando ele fala das partidas, do aluguel, do convite a jogadores, né, de toda essa menção. Vamos observar aqui o agendamento de viagens para eventos de esporte amador. Ele fala de um determinado grupo que busca partidas ali perto de onde ele está, mas ele não evidencia isso de maneira tão relevante dentro do texto. Mapeamento dos interesses dos praticantes acerca dos esportes, identificação da escassez de espaços para a vivência de esportes ou a formação de grupos em comunidades virtuais
para a prática esportiva, né? Vamos observar aqui como é que isso vai ocorrer aqui na nossa resolução. A gente percebe aí que ele busca formar esses grupos, isso deixa bem evidenciado, que seria o aplicativo, tem 2 tipos de usuários. Então, um que vai fazer essa gestão do grupo e o outro que vai buscar partidas. Então, esse seria o fator fundamental aqui nessa questão. Certinho, pessoal? Então, eu espero aí que a gente tenha observado bastante esses fatores, tá? Eu espero que tenha sido muito gratificante, aí, muito importante a colaboração das aulas de hoje da competência 1 e 9, certinho? Maravilha, maravilha, maravilha. Professora Rose, dando um show de aula aqui, tá certo, para vocês. Quem gostou aí, bora aplaudir, porque foi sensacional. E eu gostei muito, tá certo, aqui dessa, deixa eu ver aqui se volta um pouquinho, não é? Dessa ligação entre tecnologia e futebol, a paixão nacional, não é? Verdade, você estava falando antes aí, né? Por falar nisso, hoje tem Flamengo e Corinthians, olha lá, as 2 maiores torcidas do Brasil, beleza? É claro que eu vou torcer pelo Flamengo, né? Mas aí nós temos também que respeitar os torcedores do Corinthians, né? Futebol é para ligar, tá certo? É paixão, é para ligar, não é para, vamos dizer, desunir as pessoas, não. Muito pelo contrário, não é? Tá bom? Uma coisa que me levou a me afastar um pouco, um tempo do futebol, foram essas brigas, as mortes, não é? Eu não vejo o futebol, nenhuma prática esportiva dessa maneira, não é? De você ver o adversário como um inimigo, alguém a ser abatido. Muito pelo contrário. E aqui, Rose, me chamou muita atenção essa ligação, né? Porque existem dois tipos de usuário, né? Exato. Então, achei muito bacana isso daí. E se vocês foram observar também, os nossos campeões de várzea, os grandes craques do futebol brasileiro, surgiram nos campeões de várzeas, ou seja, do bairro, da comunidade, tá entendendo? Foram sumindo porque as cidades foram crescendo, a especulação imobiliária foi tomando de conta, não é? Tá entendendo? E esses campeões foram sumindo. Aqui em Teresina mesmo, a gente batia muita pelada ali no Bariri, tá certo? Ali na Vila Operária, não é? Tinha também, frente ao Lindolfo Monteiro, tinha um campinho que nós jogávamos lá quando, vamos dizer, crianças, não é? Mas tem surgido muito em Teresina essas modalidades, né? Sim, Esses sim. campinhos que são montados não só para o futebol, não é? Mas também para o vôlei, também outras modalidades esportivas, né? E a implementação tecnológica tem E a tornado isso mais implementação evidente, né? tecnológica é isso daí, você forma os times, essa coisa toda, né? Nos campeões de várzea não, quem chegava lá, tá certo, era, vamos dizer, ou ia para um time, ou ia para o outro, você organizava, não é? É muito bacana, existe muito isso daí nos bairros da periferia e também em vários municípios de Teresina, do Piauí, não é? Mas no Piauí muitos estádios têm surgido também com esse objetivo aí de, vamos dizer, de fortalecer o esporte. Olha, eu costumo dizer o seguinte, se a escola apostar em 3 cenários, quer dizer, ela cumpre o seu papel, não é? A primeira é de formar leitores. A segunda são as práticas, o quê? Esportivas. E a terceira, tá entendendo? Que é muito importante, é o ensino-aprendizado, né? Sim, e sem esquecer verdade. também a cultura, Eu acho que a escola deveria se voltar muito para os aspectos culturais. Ter grupo de teatro, ter, vamos dizer, grupo para, vamos dizer, de dança, ter grupo para fazer o jornalzinho da escola, não é? É uma forma de você tornar mais viva as Sim, escolas que nós sim. temos hoje, né? E aí, gostaram aí? Beleza, então, o professor Feijão aí, tá certo? Elias Feijão aí, torcendo sempre pelo sucesso de vocês, Érica, Jack e demais estudantes das salas online. O professor Feijão esteve lá com a nossa equipe, lá em Castelo do Piauí. Nós vamos agora para o Bora Papear, né? Com a professora Ildalene Pinheiro, que vai bater esse
bolaço aí com a professora Rose, né? Solta a vinheta aí, por favor. Uau! Chegamos agora para conversar com a professora Rose. Olá. Rose, você sabe que eu sou sua fã. Meu Deus. Admiro o seu trabalho há muito tempo, você sabe disso. Sim. Você sabe o Olha, quanto a demorou, recíproca é o verdadeira. quanto demorou trazer essa menina para cá. Para vocês que não sabem, a Rose é a esposa do professor Andrei de Sim. matemática, que eu convidei para estar hoje aqui. Ele disse: "Ah, estarei cansado". Eu peguei, aprontei com ele, trouxe a esposa. Ele ficou onde, Rose? Ele ficou em casa hoje. Hoje ele tá, né? Hoje nós trocamos aí de espaço. Andrei, para você um beijo, viu? Limpe bem a casa, faça o almoço, que a Rose tá chegando. Cuja aí, meu amor. Vai dar muito certo hoje. Hoje a Rose falou muito em tecnologia da comunicação e da informação. Ontem eu estava montando o nosso caderno Enem, que é do pré-Enem na estrada, que vai começar a partir de agosto. Aguarde que a partir de agosto estaremos na estrada. E eu vi muitas questões sobre tecnologia da informação nas provas passadas e nos simulados que acontecem aí pelos grandes grupos de estudo, como Bernoulli, como SAIS, como Anglo. E uma coisa que a gente tem que observar é que cada vez mais esses recursos tecnológicos estão sendo cobrados na prova e o aluno, às vezes, não se atém, né, à importância dessa outra forma de comunicação. Por exemplo, Rose, ontem eu vi uma questão sobre figurinhas e sticks, aliás, emojis e stickers, né, que são as figurinhas, como interjeitivas. Então, que relação é essa de figurinhas com interjeição? Olha só, hoje nós inclusive conseguimos manter toda uma comunicação, né, nos aplicativos, utilizando figurinhas. Isso. Nós conseguimos expressar isso e muitas vezes o nosso aluno faz isso o tempo todo, né? E às vezes ele não se dá conta que ali ele está utilizando um gênero, que ele está utilizando a competência 9, que ele está verificando essa questão, expressar as emoções, o que iria para esse eixo aí, né, interjetivo, justamente por conta de quê? De que esse aluno ele vai conseguir lidar com essas, vamos dizer assim, esses múltiplos sentidos, essas produções diversas, e às vezes ele não se atém que quando ele chega na prova do Enem, ele encontra desafios como esse, nos quais ele está acostumado a lidar em seu contexto, em seu cotidiano, e ele apenas não conseguiu estabelecer uma relação, que eu tenho certeza que não os nossos alunos, porque a gente já trata disso o tempo todo, né? Mas seria justamente essa relação, Hilda, que Exatamente. ocorre. Né? Então, agora fica mais fácil para o aluno aprender a interjeição, entender a interjeição, lembrando dos emojis e dos stickers. Então, seria o quê? Uma interjeição não verbal? Isso, as emoções expressadas ali nas imagens, nas fisionomias, né? Que às vezes até aquela piada gostosa, manda aquela figurinha legal. O GIF, o meme. Exatamente. Na verdade, aí os aparatos de novas, vamos dizer assim, de novos gêneros digitais, né? Dessa ideia toda. Porque antes, quando a gente falava de um meme é um gênero, muitas pessoas, é um gênero, né? E é algo que impactou bastante a sociedade, que tem aquela temporalidade. Então, tudo isso ajuda na expressão desses sentimentos, nas críticas sociais, dentro da conduta. E o aluno precisa estar sempre atento. Sempre atento. Também outras coisas que eu observei bastante nessa seleção de questões era de outros gêneros digitais, como infográfico, né? Isso Sim, que aparece muito. Um aqui hoje. Exato, infográfico, o vlog. Isso. Olha, eu acho que nossos alunos nem lembram o que é o vlog. Mas o vlog é exatamente aquele vídeo que você faz para YouTube, né, para alguns outros recursos, multimídia. E outra coisa que eu observei, Rose, antes da pandemia, havia um senso crítico maior quanto ao uso da internet pelos alunos. Depois da pandemia, eu percebi que as questões atenuaram. Assim, tipo como se o aluno agora soubesse, ou melhor, usasse a tecnologia ao seu favor e não apenas para
o outro lado. Mas o que também chama atenção sobre a tecnologia é com relação à diferença entre liberdade de expressão e discurso de ódio na internet, né, Rose? Verdade, verdade. É preciso ter muito cuidado. Eu até falei hoje essa questão de que esse contexto que nós estamos vivendo pandêmico, ele fez com que nós observássemos essa questão tecnológica de forma mais evidenciada no nosso convívio. Foi a situação de aproximar, né? Mas, ao mesmo tempo, nós vivemos essa loucura toda em tramitar por essa linha tênue, né? Que é a liberdade de expressão e o discurso de ódio. Isso. E aí, onde nós precisamos ter até, vamos dizer assim, essa criticidade mais atenta, desmistificar algumas ideias de ignorância, de que a liberdade de expressão eu posso tudo. Eu preciso lembrar, inclusive, daquela ideia, né? O meu direito termina isso, quando né? começa o do outro. Então, isso tudo ajuda, dentro do fator de informatividade, aí, a desmistificar isso. É importante. Com certeza. E, Rose, você acha que esses temas que a gente está falando aqui, tipo a tecnologia no auxílio da educação, ou a liberdade de expressão e discurso de ódio, também poderiam ser temas prováveis para a redação de 2022? Sim. Sim, claro. Mesmo que não venha naquele viés da temática em si, mas pode estar dentro do recorte, pode estar dentro do fator de eixo, que o aluno possa expressar nisso uma boa fundamentação argumentativa na defesa de suas teses, né? Então, esse fator é muito importante. Afinal, a tecnologia vai entrar como fator argumentativo em qualquer temática. E já faz algum tempo que não se trabalha com a tecnologia, né? Falando de tecnologia mesmo, da educação, da informação, dentro dos eixos temáticos da redação. Olha, gente, faz muito tempo que eu quero trazer a Rose como professora de redação, porque ela é uma exímia professora de redação. Mas vocês vão conhecer esses dotes dela na nossa primeira aula, mega super aula, que vai acontecer no Teresina Hall, presencial, para mais de 5.000 alunos. Professora Rose estará lá com a gente no Teresina Hall em agosto. Em agosto, é só aguardar, tá bom? E eu deixo agora o meu abraço para você. Obrigada, Rose, pela aula, pela maravilha de pessoa que você é. E eu desejo a todos vocês uma feliz férias. Quem vai fazer o próximo bate-papo agora é o professor Felipe, tá bom? Felipe vai estar aqui mediando os bate-papos com vocês. E agora eu posso dizer o quê? Partiu férias até agosto no Pré Nem na Estrada, mas se você está nas salas online, eu estou lá com vocês o tempo todo. E agora, professor Wellington, bora estudar! Show de bola, tá certo? Bora papear aqui com a professora Rose Cunha, tá certo? Mediada aí pela professora Eudalene Pinheiro, não é? Então, muito bacana. Deixa eu dar uma boa notícia para vocês, né? Eu falei para vocês que esse nosso projeto, o Pré-ENEM se Eduque, não é? Ele, além de trabalhar junto aos alunos do ensino médio, basicamente do terceiro ano, né, da rede regular de ensino, não é? Ele trabalha também junto a pessoas privadas de liberdade. Nós levamos também as nossas revisões aos presídios, não é, do Piauí. Nessas nossas andanças pelo interior, a gente faz também revisões dentro do sistema penitenciário, né? Nós fazemos em Parnaíba, nós fazemos aqui em Teresina, nós fazemos em Picos, nós fazemos em Floriano, nós fazemos em São Raimundo Nonato. E alguns desses reeducandos, eles são aprovados, tá certo? No Enem. E chegam a cursar, tá certo? Aí o Estado tem que garantir o direito deles cursarem. E a gente fica muito satisfeito com isso, muito alegres com isso, porque todo mundo tem clareza hoje que através da educação você muda as vidas das pessoas, né? Nós mudamos as nossas vidas, né? E esta semana eu recebi a notícia de que o Adão de Souza Silva, não é? Vamos dizer, ele foi aprovado para letras português na UESP, não é? E vai cursar lá no campus de Picos. Ele mora, tá certo, em Valência. Ele já saiu do sistema prisional, não é? Voltou para a sua cidade natal, que é Valência, e vai cursar letras
em Picos, de maneira que eu gostaria de pedir aí uma salva de palmas aí para o Adão de Souza Silva, não é? E quando durante o Salip, né, o Salão do Livro do Piauí, eu tive a oportunidade de estar com ele, porque eu fui levar o Inácio Loyola Brandão para visitar tá certo, a Major César, né? E ele teve lá uma conversa com os presos sobre literatura, o papel da literatura, o quanto a literatura pode transformar a vida das pessoas. E quem fez, vamos dizer, a saudação ao Inácio Loyola Brandão, que é um poeta, que é um escritor paulista, não é? E membro da Academia Brasileira de Letras, foi o Adão de Souza Silva, né? O Loyola, Inácio Loyola Brandão, vocês sabem que é um dos autores brasileiros mais consagrados da atualidade, né? Ele é o autor de Não Verás País Nenhum, Zero, O Beijo Não Vem, tá certo, da Boca, não é? Veia Bailarina. Então é um autor aí com mais de 30 livros publicados, né? Vamos soltar aí, tá certo? Inicialmente a foto. Solta a foto aí, Tiago. Olha aí, tá certo? Olha o registro aí, tá bom? Olha o registro aí. O de branco é o Inácio Loyola Brandão, não é, que veio participar da 20ª edição do Salip, não é? E aí, ao lado, tá certo, do Inácio Loyola Brandão, nós temos o Adão de Souza Silva, não é? Ali nós temos a Jussiara Valente, que, vamos dizer, coordena esse trabalho de educação e de cultura e de leitura no sistema prisional, tá certo, do Piauí, não é? E o outro, tá certo, é o nosso comandante lá da Major César, não é? Então eu quero agora colocar um vídeo, tá certo? Eu gravei um videozinho com o Adão fazendo a saudação ao Inácio Loyola Brandão. Solta aí, por favor. Tudo começou em última hora. O encontro com arte e comunicação. Caminhar trilhando sem demora por Inácio de Loyola Brandão. Uma pausa e várias criações. Luz e ciência e vida, um desabrochar. Depois do sol, contos e um clarão. Suas obras o mundo pôde louvar. De viagens, romances, infanto e teatro, textos belos e lindas fotografias. Não cansam meus olhos, meu tato, me encantam tuas obras, magia. O homem que odiava segunda-feira, o menino que vendia palavras, hoje o sol brilha, linda luz por inteiro, diante de ti, um menino sem palavras. Tua consagração com Jabuti ao mestre das belas artes, meu prêmio maior é conhecer-te aqui. Eita! Isso emociona a gente, né? Tá certo? Isso é, vamos dizer, o reconhecimento do trabalho que nós desenvolvemos, que é um trabalho do governo do estado, né? Nascido lá em 2003. Para vocês terem uma ideia, já são mais de 60 mil aprovações ao longo desses anos, né? E esse trabalho junto aos reeducandos do nosso sistema prisional é uma coisa maravilhosa, que nos deixa bastante, vamos dizer, alegres, felizes, não é? E mudar a vida, vamos dizer, dessas pessoas, né?